Eu, desde criança, desde a minha formação como adolescente, sempre tive perguntas sobre a sociedade. E esse processo da juventude, da criança sair da sua casa, se formar enquanto jovem, olhando para a sociedade, e tendo questões sobre a sociedade, fez parte da minha formação e achei que a história seria importante para eu explicar, para eu tentar construir essas respostas que eu tinha, sobre a sociedade. Todas as minhas aulas eu preparo tendo sempre como referência os meus textos da minha formação na universidade, as disciplinas, e em algum, em algum momento ou outro eu faço pesquisas particulares sobre determinadas questões que surgem contemporaneamente, do tipo alguma nova tecnologia, uma nova legislação, a mudança de algum tipo de posicionamento político, enfim. São sempre esses textos clássicos, me preocupo muito com a literatura clássica da história, acho que isso é fundamental, aliada junto com a pesquisa de algum tema novo que esteja surgindo. Eu sou professor de escola pública, então, portanto, as características dos meus alunos são de estudantes que são filhos da classe trabalhadora, pais e mães operários ou camponeses. Eu já dei, durante algum tempo, eu dei aula em escola de campo e tenho esse interesse, dei aula em presídio. Enfim, eu sempre, como professor, tive dei uma importância muito grande a trabalhar com todos os tipos em lugares, né, mais diversos possíveis e com isso com as pessoas mais diversas possíveis, das mais diversas formações. Minha primeira questão que eu acho importante é quais são os interesses do estudante, né? Então, quer dizer, se aquele conteúdo que a gente está tratando desperta o interesse no estudante, eu recomendo a ele que primeiro sempre vá pelas fontes mais sérias, né? Mais relevantes, de mais respeitabilidade. Que são os livros, o material impresso, são os livros que tratam as questões as questões que o estudante tem interesse, o conteúdo que ele tem interesse. Eu acho que esse é fundamental. Aí depois, em segundo plano, em segundo aspecto, pode ser a internet, que é um acesso mais fácil, mas, na minha opinião, sempre a gente tem que tentar formar bons leitores e, em segundo momento, bons escritores, que possam. E com isso, tendo esse material como fundamento, como alicerce, eu acho que ele pode ir para a internet, mas nunca sem questionar as fontes das informações. Eu acho que o fundamental é isso. Sempre ter uma crítica sobre as fontes das suas informações e de qualquer conteúdo que ele tenha interesse. Essa crítica, de estabelecer, construir crítica, é fundamental para o estudante. Sim, eu acho que é perfeitamente possível dar aula sem tecnologia. Eu, inclusive, sou um homem que não tenho muito interesse em tecnologia. Acho que a tecnologia, grande parte da tecnologia é um mercado que cria ilusões e, portanto, eu acho que o fundamental para a gente ter um estudante é ele ser um leitor, como eu já disse aqui em muitos momentos dessa entrevista, ele ser um leitor com condições de transitar pelos mais diversos tipos de texto, ser crítico para ele conseguir transitar pelas mais diversas formas de argumentação e fazer críticas a essas argumentações. Então, tecnologia, ela tem dentro dela o fundamental, que esses conteúdos, essas argumentações e a construção. Então, quer dizer, eu acho que basicamente a gente precisa ter, ainda nada, na minha opinião, superou a escrita e a leitura. Formação de um bom leitor e de um escritor e de um falante também, acho que é fundamental para a gente conseguir é, é, trabalhar dentro da escola, dentro da produção do conhecimento. Bem, o que eu tenho a dizer é que isso não corresponde à realidade. Por quê? Porque o professor precisa se preocupar o tempo inteiro com a sua formação. Os melhores professores estão preocupados com a sua formação no aspecto integral. Então, portanto, eu sempre me preocupei na minha graduação, em ter a minha graduação, depois eu me interessei em fazer uma pós-graduação em educação de jovens e adultos, depois eu fiz um mestrado, estudei filosofia também, fiz uma segunda graduação que foi de filosofia, e durante todo esse tempo fiz isso com o meu salário de professor de escola pública. Então, portanto, eu considero que todas as vezes que eu tinha que participar de uma manifestação pelos salários, eu sempre tive um retorno. Os meus estudantes, quem estudou numa turma comigo, quem fez parte de uma turma, de uma escola onde eu trabalhei, esses estudantes sempre tiveram retorno, porque faz parte do meu salário, uma parte do meu salário serve para minha subsistência, para eu viver, para eu me alimentar e alimentar minha família, e outra parte também está para minha formação.
Sim, o Brasil ele vem desde a Constituição de 88 democratizando a educação e, portanto, toda vez que a gente tem um processo de democratização, tanto na educação, a gente teve uma ampliação do número de professores, tem que ter para você democratizar. O professor é uma figura que ele vem passando durante esse processo de democratização depois da Constituição de 88, que é muito justo, por uma proletarização, que é exatamente você aumenta o número de professores, tenta fazer a escola chegar a lugares de mais difíceis acesso, de população mais pobre, mas você não mantém a qualidade. Sempre teve um problema enorme, o interesse das elites em você. Se você democratiza, você não democratiza com qualidade. E isso é uma questão que isso se reflete no professor. Se reflete. Os professores têm essa dificuldade em ter um bom salário, porque esse bom salário vai resultar numa boa formação do professor. E, portanto, eu acho que isso explica algumas questões que a gente tem sobre as dificuldades que os professores têm no seu acesso. As escolas públicas são de estruturas ruins, tem escolas com estruturas boas e você tem... em geral, a gente tem durante alguns documentos 3 apontamentos para você melhorar a educação. O primeiro é a formação do professor. O segundo é a questão salarial, porque isso vai influenciar na própria formação do professor. E o terceiro é a estrutura física das escolas. Então, em muitos lugares, a gente tem uma estrutura física horrível das escolas, péssima. A estrutura física da escola não corresponde. Você tem escola sem quadra, você tem escola sem laboratório, você tem escola sem sala de aulas adequadas, você tem escola sucateadas caindo aos pedaços, você tem escola que desaba. O resultado é... Eu acho que a gente primeiro tem que se deter no aspecto da juventude, que é a transição da saída de casa para a sociedade. Eu acho que todos os estudantes, todos os jovens que fazem essa transição, que fazem, têm questões para a sociedade, têm um olhar para a sociedade, né? E tem perguntas sobre a sociedade. Então, portanto, eu acho que é muito difícil, durante toda uma formação educacional, alguma parte do conteúdo da história não contribuir de alguma forma para as perguntas que esses estudantes têm, que são perguntas existenciais, né? Não tem como se pensar que a gente consiga ficar alheio à sociedade indignado e distante dela. Então, portanto, acho que sempre tem dentro dos conteúdos, alguns têm mais sentidos ou não, né? Enfim, é isso.